discernimento e prodígio. Emmanuel. O homem pode e deve ser, para o ecologista, um protetor da natureza. Para o médico, certa máquina formada de peças por estudar. Para o empresário, um cooperador no serviço. Para o professor, uma inteligência a ser cultivada. Para o escultor, um modelo vivo. Para a comunidade, um esteio da ordem. Para a caravana, um companheiro. Para o necessitado, uma esperança de socorro. Para Jesus, porém, entre todas as criaturas viventes, o homem é o único ser capaz de raciocinar e discernir, assessorado pela vontade e pelo livre-arbítrio, com a possibilidade de realizar prodígios. Se quiser trilhar o caminho do bem e aceitar o dever que lhe cabe na condição de Filho de Deus. Do livro A Semente de Mostarda, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar um grande amor, então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas esse amor além da vida, vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. O sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar um grande amor, então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas esse amor além da vida, vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. Me ajuda.
te merecer. 1000 vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer. De volta ao que eu sou, eu renasci pra te merecer. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos todos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. O inovidável se encantar, sua visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável.
percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Um homem tinha no cantar uma oração, no falar mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo pra plantar, deixar dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conforme o amor. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14:15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão em obras domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Emmanuel. Meus irmãos, eu convido a todos agora a fecharmos os olhos, mentalizarmos a figura doce de Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, buscando assim fazer a conexão com o mais alto, para podermos aproveitar esses momentos em que entramos em sintonia com o plano maior da vida, na companhia do nosso Mestre Jesus, para podermos agradecer a Jesus pelas oportunidades que nos dá, pelos ensinamentos que nos dá, pelo auxílio que nos dá. E dessa forma, demonstrarmos o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a esse ser bondoso que se sacrificou para nos deixar um legado, nos deixar ensinamentos. Portanto, meus irmãos, que nós possamos sermos dignos de ser chamados cristãos, que nós possamos receber esse legado de Jesus, ensinamentos, e fazer a nossa transformação interior, nos tornando criaturas mais comprometidas com o próprio progresso, com a própria transformação e, por consequência, com os nossos irmãos. Que nós possamos, a
cada dia mais nos transformarmos em seres melhores e dessa forma nos tornarmos agentes ativos na seara do bem. Por tudo que recebemos, por todas as oportunidades que temos, nós agradecemos e encerramos, rendendo graças a Deus, rendendo graças a Jesus. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec na questão 189, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item Transmigração Progressiva. O que significa transmigração progressiva? Fui fazer uma pesquisa na internet e para saber o que significa essa transmigração progressiva, e ela se refere à ideia de que os espíritos evoluem ao longo de diversas vidas, de diversas existências, encarnando em diferentes corpos e contextos para aprender e progredir. Esse conceito ele parte do princípio de que a alma é imortal e que cada reencarnação oferece oportunidades educativas, permitindo que o espírito corrija erros passados, desenvolva virtudes e aproxime-se da perfeição. Continuando, a transmigração progressiva é progressiva no sentido de que, com cada encarnação, espera-se que o espírito avance em sua jornada espiritual, adquirindo mais conhecimento e experiência. As experiências vividas em cada vida ajudam a moldar o caráter e o entendimento do espírito, levando-o a patamares mais elevados de consciência e moralidade ao longo do tempo. Essa visão promulga a justiça e a misericórdia divina, oferecendo a todos os espíritos a oportunidade de redenção e crescimento contínuo. A evolução não é linear, nem uniforme para todos, podendo haver reveses, mas a tendência geral é de progresso, com o espírito se aproximando cada vez mais da iluminação espiritual. A gente sabe que a internet é um campo, uma terra de ninguém, né? Então nós precisamos ter muita atenção na hora de capturar as informações, porque a gente sabe que tem muito fake news, muita informação pessoal e às vezes maldosa, então a gente tem que ter cuidado. Mas quando a gente busca a informação que está em linha com a doutrina espírita, a gente faz questão de aproveitar, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, igual, por exemplo, essa transmigração progressiva que a gente buscou na internet, né, ela nos mostra, né, essa oportunidade que nós temos em diversas existências aí, trabalhando o nosso aperfeiçoamento, né, moral, intelectual, ao longo de aí muitos séculos, milênios, até chegar à condição que todos nós alcançamos, não é? Uma bagagem interessante de experiências, de conhecimentos, de aprendizado. Então, ele fala aqui que isso para a gente ir aperfeiçoando, né,
ao longo dessas existências até alcançar um dia a condição de espírito puro. Esse é o propósito de estarmos aqui encarnados na Terra, nessa existência e em outras passadas. Então, ele fala aqui que a transmigração é progressiva no sentido de que, com cada encarnação, espera-se que o espírito avance em sua jornada espiritual, adquirindo mais conhecimento e experiência. E nem todos, né, evoluem, né, progridem de uma forma igual, né? Evidentemente que existe inúmeras situações para que nós, uma delas é o nosso livre arbítrio, a nossa possibilidade de escolher o caminho que a gente acha que é o correto, né? E a gente acaba, às vezes, atrasando a nossa jornada de desenvolvimento. Mas ele fala aqui que a visão de Deus, né, é a justiça e a misericórdia divina, né? Ele oferece a todos os espíritos a oportunidade de retenção e crescimento contínuo. Então a gente nasce lá, digamos assim, simples e ignorante, vamos trabalhando o nosso aperfeiçoamento até atingir um grau de elevação superior. E nós não surgimos quando... Então a gente percebe aí do jeito que foi dito, que nós não surgimos com o nascimento, nós espíritos, né? O espírito não foi criado junto com o corpo, como desejam algumas religiões, algumas doutrinas. Não. O espírito, né, tem um longo processo de desenvolvimento, como a gente já viu. Então a questão aqui, 189, Kardec faz a seguinte pergunta, faz a seguinte pergunta para os espíritos, né? Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta de plenitude, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades. Então ali, desde o início, do princípio da formação nossa, do nosso espírito ali, quando começou o espírito, né, ele desfruta da plenitude de suas faculdades, ou seja, lá, quando ele foi criado, o espírito, ele já tinha o raciocínio, né, o pensamento organizado, ele já tinha uma certa inteligência. É isso que o espírito quer saber, né? E André Luiz, antes da resposta do espírito, André Luiz, no livro A Evolução em Dois Mundos, ele disse que o ser humano, o homem, para alcançar a idade da razão, dotado de raciocínio e discernimento, precisou de nada menos de 1.500 bilhões de anos. André Luiz diz isso porque lá, antes de espírito, muito antes, na origem, lá no princípio inteligente, né, que é a semente divina, né, que Deus, né, deposita, né, antes de nós nos formarmos, nos tornarmos seres humanos. Lá na origem, no começo, nós passamos por diversas fases, né, reino mineral, vegetal, animal, né, até a condição de homenal, até a condição de se tornar espírito. Então esse espírito, ele vem sendo trabalhado, né, construído, né, edificado, arquitetado ao longo de milhões, 1.500 bilhões de anos, como André Luiz está propondo no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, no finalzinho ali do capítulo 3, né? E aí, nessa condição de humano,
de ser humano, lá no início do espírito, ali ainda com um instinto, começando a se desenvolver, né? Aí na infância mesmo do espírito, né? Ele então inicia a sua trajetória, a sua jornada de desenvolvimento. Então Kardec, vamos repetir a pergunta. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Aí o espírito responde, não. O espírito, assim como o homem, tem também sua infância. Na origem, os espíritos têm somente uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, ele mostra aqui que no início da formação, né, quando o espírito foi formado, evidentemente que ele está ali numa fase instintiva, né? Ele não tem assim muito bem a consciência dele mesmo, que isso vai dos seus atos, né? E aí, pouco a pouco, ele vai desenvolvendo a inteligência, o raciocínio, o conhecimento, né? Para alcançar, depois de muitos anos, muitos séculos, milênios, a condição que nós alcançamos na atualidade aqui na Terra, né? A gente vê aí na fase primitiva, né? Como ali os neandertais, os cromagnons, né? Eles estavam numa condição mais de instinto, né? Começando, né, essa condição de espírito há cerca de 200, 300 mil anos, como também afirma André Luiz nesse capítulo da Evolução em Dois Mundos, capítulo 3. Então é isso que a gente queria mostrar para vocês, que nós evoluímos ao longo de inúmeras existências. O nosso ser, o nosso espírito, quando formado, é imortal, e nós temos aí uma vasta pluralidade de existências para chegarmos a uma condição de espírito evoluído, muito evoluído, e espírito puro, que vai demandar aí séculos e séculos até chegar a essa condição. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos hoje fazer o estudo de um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições. Antes, porém, a gente deve se lembrar que a pluralidade das existências, né, pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta, as distribuições da ventura, da desventura entre os bons e os maus no planeta Terra, essas tribulações podem, né, muitas vezes ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, quando nós falamos causas anteriores das aflições, nós queremos mencionar que esta causa, o sofrimento, as aflições, são devidos a erros cometidos outrora, em reencarnações passadas. Portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiação do passado, que recebe nelas um merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas a preparam. Então aqui nós mencionamos duas coisas, expiação e provação, que seriam as provas. Expiação é um sofrimento muitas vezes imposto pela espiritualidade ante a nossa rebeldia. E as provações muitas vezes são provas escolhidas
mesmo lá na espiritualidade, antes de nosso reencarne, para que nós venhamos a nos preparar a nossa melhoria, vencendo os erros, né, cometidos outrora, pela própria consciência, pela própria vontade que nós temos em colocarmos à prova o nosso estudo, o nosso esforço, o nosso aprendizado para o resgate destes débitos. Então, nós podemos dizer que não há de crer, no entanto, que o sofrimento suportado neste mundo denote uma existência de uma determinada falta. Não. Muitas vezes o sofrimento pode ser decorrente de uma prova. A gente está reencarnado com o objetivo da nossa evolução e aquele sofrimento ele não pode ser ligação de algo, né, cometido outrora, pode ser uma prova. Então a gente pode dizer que a expiação ela pode acontecer sem prova, mas nem toda prova ela é uma expiação. Pode um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e desejoso, né, de adiantar-se mais em sua evolução, ele solicita ao alto uma missão, uma tarefa a executar. Então aqui nós colocamos 3 coisas diferentes. A primeira seria a expiação, que seria, no caso, um sofrimento muitas vezes imposto, né, pela espiritualidade devido à nossa rebeldia. A provação, que seria uma escolha de resgate de nossos débitos, seria uma escolha de sofrimentos e dores para que nós venhamos a vencer e ficarmos, né, livres, né, de nossos erros, mas consciente pela nossa própria vontade. E o terceiro ponto foi a missão, que é muitas vezes a escolha de uma tarefa meritória, é uma tarefa, né, a ser executada para que nós venhamos, né, alcançar os objetivos de um aperfeiçoamento de nosso espírito. E a gente pode voltar-se, né, na leitura do Livro dos Espíritos, na pergunta 264, em que Allan Kardec pergunta que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. E os espíritos respondem: ele, o espírito, né, reencarnante, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza, do poder, muito mais perigosas pelo abuso e má aplicação, e que podem dar lugar às paixões inferiores, que umas e outras possam se desenvolver. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar contra o vício, né, contra o erro. E também nós temos no livro O Consolador de Emmanuel, na questão 246, em que se é perguntado, né, a Emmanuel qual a diferença entre provação e expiação. Então, Emmanuel nos responde que a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, é a luta, muitas vezes o espírito preguiçoso e rebelde, mas que ele está consciente da necessidade de sofrer determinada prova. E a expiação, segundo Emmanuel, continuando, é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, o que nós vimos aí é que a aprovação é uma escolha, expiação é uma imposição do alto em relação ao malfeitor que comete um crime. E na questão 247, se pergunta a Emmanuel: a lei da prova e da expiação são inflexíveis, ou seja, né, elas não mudam, temos que sofrer aquilo e pronto, acabou. E Emmanuel nos diz, né, que se os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os surtos, né, com muitas vezes supressão de penas, então ele fala: a inflexibilidade e a dureza não existe para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado
pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência demonstre certas expressões do amor que cobre uma multidão de pecado. Então quer dizer que se nós, durante a existência, teríamos que, através de sofrimentos como a expiação, às vezes a gente fez o compromisso, muitas vezes perdeu um braço, mas pelo trabalho que fizemos em relação ao bem, ao nosso semelhante, muitas vezes a gente pode perder um dedo, porque essas leis não é tão rígidas ao ponto que a gente tem que sofrer, não. A gente tem que realmente crescer e resgatar os nossos débitos através de nossa própria vontade, pela consciência de viver e fazer o bem. Nós vemos que o transfuga, o devedor do dever, nas menores modalidades, ele se acha sempre à caça de uma consolação. Se a gente erra, a gente quer disputar escusas, quer justificar os nossos erros, pedindo moratória ou pena na execução do serviço que era necessária a nós, mas que muitas vezes a lei ela impõe a nós um sofrimento para que nós venhamos a restaurar a nós mesmos, a nossa própria consciência, o nosso próprio valor. Então, que nós possamos, através desse conhecimento de prova e expiação, sabermos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição, na dor, no sofrimento, a construtiva jornada que se constitui um medicamento capaz de operar-nos a própria cura de nosso espírito. Ou seja, é o recurso necessário, suscetível de nos arrojar para voos mais altos, em mais altos níveis de evolução. Porque não basta sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo muitas vezes em roteiro de luz. Porque sofrer por sofrer, muitas vezes passamos em vão sem que a dor possa alcançar o seu objetivo. Então, que nós possamos colocar desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, a chave do sacrifício próprio, em favor da paz, da alegria, dos que nos cercam, porque somente diminuindo a dor e o sofrimento das provações alheias é que conseguiremos converter a nossa dor, os nossos sofrimentos, em talentos de amor para os bem, para as bem-aventuranças imperecíveis. A gente nota que os tiranos do passado, aqueles que carregavam o sofrimento, aqueles que estavam sobre as suas mãos, muitas vezes criminosa, com prerrogativa de poder, esmagando povos inteiros, fomentando a ideia de perpetuar a iniquidade entre as nações. Deus, no seu silêncio, opera a renovação que orienta os processos da natureza em novas reencarnações deste rebelde, dando-lhes a disciplina dos escravos. Então quer dizer que muitas vezes um tirano desse, em próximas reencarnações, ele pode nascer como um escravo, para aprenderem e louvando o sofrimento e ver quanto dói a ferida dos que foram situados na servidão sobre as suas mãos. Muitas vezes nós vemos os malfeitores, que a posse do ouro tantas vezes conserva impune na nossa sociedade. Muitas vezes estendendo a orfandade, a viuvez pela criminalidade, e às vezes oferece a impressão de que a lei na terra não funciona. Mas Deus, em silêncio, em sua bondade, esperou a grande transformação que lhes competia em novas reencarnações, dando-lhe ao infrator, muitas vezes a disciplina dos filhos das regiões isoladas, na qual aprendem a louvar o sofrimento para ver o quanto dói o cativeiro da penúria e da fome. Então,
Quando nós vemos essas situações de sofrimento, nós vemos que as pessoas muitas vezes estão resgatando, né, o seu passado, os seus erros clamorosos cometidos outrora. E quando a gente tiver então sobre essa dor, sobre o sofrimento, que possamos trabalhar e confiar no setor do bem, que o mundo te entregou. E quando o mal te salteia diante de ti, prometendo esgotar-te todas as reservas de serviço e resistência, confia e trabalha, na certeza de que acima de todas as nossas forças podes contar, né, invariavelmente com os recursos de Deus. À frente, né, da tortura, muitas vezes uma criança que no berço está ali em sofrimento, que a gente possa se ungir de paciência e ternura para que a tarefa do céu que nos foi confiado, muitas vezes na figura de um filho ou de um irmão, de um companheiro, né, ou de um amigo do passado, possa se cumprir as leis de Deus, as leis excelsas de Deus. Porque se ontem estes mesmos companheiros do passado experimentavam na esfera espiritual a delinquência, né, na luta humana, através do suicídio deliberado, através do remorso, do crime oculto, né, ou dos frutos da crueldade, que a gente possa ter a certeza de que a lei de ação e reação, ela busca os errados, né, os trânsfugos da lei, muitas vezes na figura daqueles que exibem o câncer, a cegueira, muitas vezes mostrando mutilações, ou a loucura precoce, ou às vezes a paralisia infantil, porque mais adiante oferece o doloroso, né, espetáculos, às vezes de um corpo coberto em chaga, né, que o infortúnio teria envenenado na hora, né, do alvorecer. Mas em todo esse quadro de dor, vige a infinita misericórdia de Deus, que nos permite a concessão do recomeço, com os recursos infelizes por nós mesmos, né, acumulados durante os nossos erros, para que nos recuperemos o entendimento diante, né, da vida eterna. Existe, né, uma poesia de Maria Dolores, ela está no livro Coração e Vida, chama Diante do Mundo. Ela lhe retrata toda a caminhada ante o sofrimento, nas provas e expiações. Ela começa a sua poesia dizendo o seguinte: ante os pesares do mundo, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida sob as provas tais quais são. A terra é uma grande escola, de que temos o usufruto, lembrando o enorme instituto de trabalho e elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nós para dar. No serviço que nos cabe, naqueles com quem vivemos, jazem os pontos supremos de nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe o colo, a cruz de joias e luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia, não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Então essa mensagem de Maria Dolores, ela nos convida a essa reflexão, a colocarmos realmente em agradecimento, em votos de grandeza ante a dor que nos alcança, em forma da paciência,
do agradecimento, da resignação, com que Deus nos coloca na vida aquilo necessário para a nossa, né, evolução. E a gente nota, né, que Abigail, que era noiva de Paulo, no livro, né, Paulo e Estevão, que irmã, né, de Estevão, ante o sofrimento, muitas vezes infligindo a sua família, em que o pai estava realmente sendo ali martirizado, em que os soldados romanos, né, lhe confiscavam os bens, e ela então o pai, né, pede a ela: filha, acompanha na oração, faze por todos nós, nesses momentos finais, a prece dos aflitos. E ela ali então, de joelhos, fixou, né, longamente o seu pai, que ali estava expirando, o peito se arfava, né, em falta de ar. Depois, erguendo os olhos ao alto, né, começou a cantar em voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina, ante Deus, na forma de agradecer, mesmo ali diante dos sofrimentos, as determinações do Pai. E ela então diz o seguinte, nesta oração sublime, né, na prece dos aflitos: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, destes mundo de desterro, clamando por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sob as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que os últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. E ali depois, então, o pai de Abigail, a noiva, né, de Paulo, Saulo de Tarso, o seu pai entrega, então, a vida. E nessa oração nós vemos que em todo instante é esquecer o mal, é esquecer a sombra, é esquecer a dor, em votos, né, de agradecimento ao Pai, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades. E esse cântico, né, da certeza que é justamente a luz divina vencendo a aspereza e a aflição, quando nós colocamos, né, em oração. Nós vemos aí que existe um livro chamado Jesus Gonçalves, em que relata a vida deste espírito muito belicoso no passado, que ele foi a reencarnação de Alarico, que era o rei dos visigodos, que pertencia aos exércitos romanos, e aonde ele passava, levava a dor, a morte, a destruição. E ele justamente, né, depois de várias experiências expiatórias na forma, né, de leproso, em que ele renasce muitas vezes como leproso, várias vezes ele se revolta contra Deus, e nem acreditava em Deus, mas se revolta contra o mundo, contra todos, e perde justamente, né, a oportunidade da reencarnação. É a dor pela dor não simplesmente salda os nossos débitos. Só a dor que muitas vezes nós, através da abnegação, através da boa vontade, através da aceitação de nossos débitos, de nossas dores, nós venhamos realmente a sadar. Então ele faz justamente um resumo nessa poesia do seu passado como rei dos Alaricos, em que ali ele leva o dor e o sofrimento.
Então ele diz o seguinte, né, para encerrar somente essa passagem, mostrando que o exemplo de um espírito altamente endividado se reencarna nessa sua última encarnação aqui no Brasil, como Jesus Gonçalves. E nesse livro, né, chamado Coração, ele traz aí essa poesia no item 32, chamado Agradecendo. Ele diz: muitas vezes, Senhor, brandindo a espada, julguei o campo de amargoras as dores, estendendo medalhas e favores sobre o sangue da presa abandonada. Então, essa era a condição dele, de brandir a espada, levar dores, estentores, e muitas vezes, né, coberto de medalhas, de honras, sobre o sangue, né, das presas, né, abandonadas. E ele continua: a golpes vis assinalei a estrada do meu carro de falsos esplendores, e busquei lauréis enganadores, e desci gemendo a sombra ilimitada. Então, ante esses golpes vis da criminalidade, ele desceu, né, dos resplendores, gemendo sobre uma sombra ilimitada, nos umbrais, né, dos planos inferiores. Então aí nós vemos justamente esse lado em que a expiação começa a buscá-lo. E ele continua então: mas por lavar-me a trevas de outras vidas, deste-me a cruz do pranto e de feridas, no desprezado monte da aflição. Então quer dizer que, através das trevas de outras vidas, o alto deu como uma expiação a cruz do pranto e de feridas, justamente as feridas da lepra, nos desprezados montes, né, da aflição, em que na lepra, né, naquela época, era totalmente a pessoa abandonada, separada da sociedade. E ele então encerra essa poesia dizendo: e hoje, na doce luz com que me afagas, agradeço a lição de angústia e chagas com que me destes a paz da redenção. Então quer dizer que ele alcançou somente a paz depois de sofrer nessa sublime lição de angústia, de dores, em que essas chagas de sofrimento, né, de feridas amargas, lhe devolveu a paz que ele tanto almejava. Então essa é a lição da noite. Queremos agradecer a todos os ouvintes, que possamos refletir a respeito de nossas dores, que muitas vezes pode estar vindo, né, através de expiação ou através de provas, e que às vezes até como missão, que é algo que nós procuramos justamente para crescer espiritualmente, esse item, né, causas anteriores das aflições, possa nos dar esse entendimento, que a nossa vida é muito breve, que aquilo que sofremos tem uma resposta em nosso passado, e que muitas vezes esse passado está coberto de dores e sofrimentos, levado ao semelhante, pelas nossas mãos manchadas de sangue, e que hoje, através dessas provas, dessas expiações, este passado nos dá a oportunidade do resgate para o nosso aperfeiçoamento sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente
que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.